Hoje trazemos 3 histórias e um filme. É um caso que traz o encontro de Arne Cheyenne Johnson, David Glatzel e também dos Warren, Ed e Lorraine Warren. E ainda o filme Invocação do Mal 3. Vem acompanhar comigo essa história. Antes da gente ir para o caso de hoje, eu quero fazer um super agradecimento para você que está aí acompanhando o canal. De verdade, já chegamos aos 1000 inscritos aqui no canal e eu quero agradecer demais. Vocês que estão aqui desde o começo, vocês que também estão chegando agora, muito obrigada por curtir, por compartilhar, por visualizar os vídeos aqui do canal e continue então compartilhando para que mais pessoas conheçam também o canal. Estamos só no começo, mas eu já quero agradecer demais você. Então, para me ajudar, já curte, deixa o seu like, já compartilha, comenta também, né, que ajuda no engajamento. E se você gostar do conteúdo, também considere se inscrever no canal. Muito obrigada mais uma vez. E agora vamos para o caso de hoje. Você já imaginou um réu em pleno julgamento dizer que cometeu um assassinato porque o diabo mandou? Pois é. E ele ainda quis ser absolvido. Mas o que o filme Invocação do Mal tem a ver com isso? Vou te contar. O caso de hoje foi retratado no filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. A série de filmes que conta a história de Ed e Lorraine Warren, que investigavam atividades, acontecimentos paranormais. E foi retratada na série O Diabo no Tribunal da Netflix. Bom, mas quem são Ed e Lorraine Warren? Eles já faleceram. Ed em agosto de 2006 e Lorraine em 18 de abril de 2019. Eles eram casados. Bem, os Warren eram então investigadores de fenômenos paranormais e autores associados com casos de destaque de assombração. Ed foi veterano na Segunda Guerra Mundial e ex-oficial de polícia. Ele se tornou uma autoridade, um especialista em demonologia, além de autor e conferencista. Ed também era um aspirante a pintor e, em sua maioria, ele pintava casas assombradas. A Lorraine trabalhava com o marido. Ela era clarividente e médium em transe leve. Bom, para quem não sabe, o transe leve é algo semelhante a um estado de leve distração ou devaneio. E a palavra transe vem do latim transire, que significa ir para além de. E dentro do transe existem algumas fases. Bom, enfim, em 1952, os Warren fundaram a NISPER, que é o mais antigo grupo de caça-fantasmas da Nova Inglaterra, no noroeste dos Estados Unidos. Ed e Lorraine escreveram vários livros sobre atividades paranormais. Eles alegaram, inclusive, ter investigado mais de 10.000 casos. E um desses casos, que ficou famoso, foi o horror em Amityville, que acabou se tornando filme. E esse grupo de caça-fantasmas que os Warren fundaram, tinha médicos, especialistas, jornalistas, enfermeiros, estudantes universitários e ainda membros do clero. Eles inclusive treinaram vários demonólogos. Os Warren inclusive têm um museu no porão da casa deles em Monroe, Connecticut, que tem a ajuda do genro dele, o Tony Spears, que é marido da filha do casal, que se chama Judy Spears. É nesse porão onde ficam vários objetos coletados destas investigações paranormais que eles guardam ali no porão da casa deles, que é nesse museu chamado Museu Oculto, que inclusive dentro de uma caixa de vidro tem a famosa boneca Annabelle. Posso trazer o caso aqui da Annabelle também, que acabou virando filme. Os Warren acreditavam que era mais possível que pessoas que não tivessem fé que fossem possuídas por demônios, por entidades demoníacas. Bom, isso foi para contextualizar quem são os Warren que vão aparecer nessa história de hoje. E o que teria o casal então a ver com o caso de hoje? É que o filme 3 da franquia, Invocação do Mal 3, A Ordem do Diabo, ou Conjuring, foi então inspirado no caso de hoje. E a Netflix fez o documentário O Diabo no Tribunal, que fala desse caso, inclusive com alguns depoimentos dos envolvidos. O caso ficou conhecido também como O Diabo Me Fez Fazer e a possessão que abalou os Estados Unidos. E o primeiro envolvido com essas atividades paranormais foi David Glatzel. Isso lá nos anos 80 e ele tinha apenas 11 anos quando foi possuído pelo demônio. Segundo o relato dele mesmo, David disse que foi possuído por esse demônio e que a família toda teve conhecimento. E o casal Glatzel tinha 4 filhos, Debbie, Cor, David e Ellen. E o David inclusive chegou a dar seu depoimento no documentário da Netflix. Ele disse que foi quando a família estava se mudando. Eles estavam indo para casa nova. E nessa casa nova ele estava ajudando na mudança. E ele disse que viu essa presença, essa figura, que tinha orelhas pontiagudas, que tinha garras, que tinha chifres, que essa figura humana, bestial, segundo ele, metade besta, metade humana.
e que disse para ele ir embora, que era para eles irem embora dali, porque senão ele ia fazer muito mal para essa família. E foi aí que o terror da família começou. David disse inclusive que em algum momento ele foi jogado para cima da cama e que essa figura disse para ele que queria a alma dele. E aí quando o David disse que viu essa figura, ninguém acreditou no começo, porque eles acharam que ele estava com preguiça, fazendo o corpo mole para não ajudar na limpeza ali, para fazer a mudança. Mas ele confirmava que ele tinha visto sim. Ele não voltou atrás, não desmentiu isso. E David disse que queria ir embora, que era para a família ir embora, porque essa figura demoníaca tinha dito para ele que ia fazer mal para a família e que queria a alma dele. E aí ninguém acreditou, e é claro também que ninguém ia sair dali, porque eles tinham acabado de se mudar. Só que aí, depois disso, eventos estranhos começaram a acontecer. O David, que era um menino alegre, divertido, tranquilo, ele começou a ficar doente. Ele tinha muita disposição antes, e de repente ele começou a ficar doente. E a saúde dele foi piorando. Ele não tinha energia e ele foi realmente ficando doente, começou a ter febre, e era uma coisa que não acontecia com ele. Tudo começou a evoluir. O que aconteceu? Eles começaram a ver que o David, ele acordava no meio da madrugada gritando, e ele acordava também com arranhões. Ele tinha vários arranhões, ele tinha febre, ele tinha hematomas pelo corpo. Inclusive, chegou uma vez que ele começou a se sentir sufocado, enforcado, como se alguém realmente estivesse enforcando ele. Ele chegou a ficar sem ar também por alguns instantes, e a família foi ficando cada vez mais apavorada, mesmo porque a família também estava ouvindo barulhos pela casa, onde não tinha ninguém, e a família presenciou isso. E aí a família começou a perceber que algo estranho e demoníaco estava realmente tomando conta ali da casa deles, porque não era só o David que estava ouvindo, agora era a família toda. E aí foi que os pais do David, então, desesperados com aquilo que estava acontecendo com o menino, chamaram um padre para benzer a casa, né, e benzer o David. O padre foi até lá, só que durante esse benzimento, o David, ele era tomado por uma força. Ele batia nas pessoas que estavam perto, ele xingava todo mundo, ele debochava do padre, ele também falava com uma voz estranha, falava em outros idiomas, e segundo a família era uma voz assustadora. E ele desafiava o padre. E também tinha convulsões durante essas possessões ali junto com o padre. Só que essa visita do padre não adiantou em nada, muito pelo contrário, piorou ainda o caso, né, do David. E aí então que a família Glatzel resolveu então chamar os Warren, que já eram conhecidos, para tentar ajudar, porque eles não sabiam mais o que fazer com o que o David estava passando. Eles não queriam ver o filho sofrer daquele jeito. E aí os Warren chegam e aí eles logo reconhecem, segundo a família, né, que aquilo era uma possessão demoníaca. Enquanto o Ed conversava com o menino, a Lorraine disse que viu uma névoa preta ao redor dele. E aí eles decidiram que tinha que ser feito um exorcismo no menino. E exorcismos não eram feitos havia décadas, e principalmente uma criança. E aí então, com a ajuda de outros 3 padres, começou o exorcismo no David Glatzel. E aí o que se diz é que durante o exorcismo o David chegou até a levitar. Por um momento ele chegou a parar de respirar, ele xingou todo mundo que estava ali ao redor, e o mais assustador é que essa entidade que possuía o David fez uma previsão sobre um crime que iria acontecer, que o Warren cometeria. O Warren era o cunhado do David, que era o noivo da Debbie, a irmã dele. Segundo os Warren, o David estava com 43 demônios no corpo dele. E um desses demônios teria saído do corpo do David e ido para o corpo do Arnie, depois que o Arnie desafiou esse demônio. Para salvar o David, que ele estava preocupado com o menino, ele desafiou o demônio a possuir o corpo dele. E segundo informações, o demônio teria aceito. E aí, depois disso, desse exorcismo, o David voltou a ser um menino tranquilo, alegre e voltou a ser uma criança normal. Voltou a se comportar como uma criança da idade dele. Apesar de logo depois disso, ele ainda ter um pouco de dificuldade para dormir, mas depois ele seguiu a vida normalmente. Só que sempre depois que tudo isso acontecia com o David, ele não se lembrava mais de nada. Depois que ele acordava, ele não lembrava. Depois que ele tinha esses momentos de possessão, ele não lembrava mais de nada. Um detalhe é que durante o exorcismo do David, o demônio que possuía o corpo dele disse para o Ed que ele ia fazer o coração dele parar de bater. E realmente aconteceu. Logo depois, Ed teve um ataque cardíaco e foi parar na UTI.
Ele acabou melhorando, só que durante os anos 80 ele teve vários ataques cardíacos. E ele acabou ficando bastante debilitado e acabou também precisando da ajuda de uma cadeira de rodas. Só que ele acabou usando isso nos filmes também. Agora então, que tudo parecia tranquilo, dias depois do exorcismo do David, Warren sofreu um acidente de carro. Dizem que foi o demônio que possuiu o carro para que ele sofresse esse acidente. Só que Warren não se machucou. Warren e a sua noiva, a Debbie, irmã do David, foram morar juntos. E aí eles alugaram uma casa. Só que Warren disse que viu o demônio dentro do poço da casa dele. E aí ele e Debbie acabaram se mudando dali. Eles não queriam mais ficar naquela casa. Foi aí que eles se mudaram da casa e foram alugar uma outra casa que era de propriedade de Alan Bono. Inclusive a Debbie acabou indo trabalhar para ele. Ela se tornou a funcionária do Alan. Eles foram então alugar a casa de Alan Bono. Só que nesse período, o Warren começou a ficar um pouco diferente. Ele era uma pessoa alegre, tranquila e de repente ele acabou ficando introspectivo e também ele começou a ter ataques de raiva e rosnar. Isso segundo a Debbie contou. Ela inclusive disse que a personalidade dele começou a mudar. Ele começou a entrar em episódios chamados de transe. Ele emitia alguns sons estranhos, ele meio que sumia e depois voltava. E quando ele voltava, ele não lembrava mais de nada. Ela disse inclusive que o Warren chegava a urrar. Esses sons que ele emitia eram como se fossem urros, que ela ficava assustadíssima. E depois ele voltava e não lembrava mais de nada. E por causa aí desse comportamento dele, ela se lembrou do que o irmão tinha tido. E aí ela começou a acreditar que o Warren tinha um demônio no corpo, assim como o David. E eles estavam até marcando, né, de procurar ajuda para ver o que estava acontecendo com o Warren. Só que acabou não dando tempo. Por quê? Esse transe que o Warren entrava durou alguns meses. O ano era 1981 e Warren não estava se sentindo bem, logo que acordou, decidiu que ele não ia trabalhar. E aí ele decidiu que ia passar o dia com a Debbie, a sua noiva, que trabalhava em um canil que pertencia ao Alan Bono. Lá com ela tinha uma irmã e uma prima, então eventualmente eles gostavam de ir lá para brincar com os animais e passar o dia lá. O Warren foi para lá também. E o chefe, o dono do canil e chefe da Debbie, era o Alan Bono. E o Alan Bono também era o dono da casa que os dois moravam. Eles ficaram ali, passaram um tempo cuidando dos animais e chegou o momento que eles foram fazer um lanche. O Alan foi lá servir, né, o pessoal que estava por ali, cuidando dos animais e foi comer junto com eles. Só que aí eles começaram a beber. O Alan e o Warren também beberam. Só que o Alan passou um pouco da medida e bebeu um pouco mais. Em algum momento, o Warren e o Alan começaram a discutir. E quando a Debbie foi tirar as meninas dali, a irmã dela e a prima, o Alan puxou a prima, segurou ela pelo braço. E o Warren ficou muito bravo nesse momento, começou a rosnar e espumar. Só que a Debbie foi tirar as meninas dali e o Alan segurou. E o Warren ficou enfurecido e partiu para cima do Alan. E aí eles começaram a brigar. Ele acabou soltando e a Debbie conseguiu puxar as meninas e sair de perto, só que os dois continuaram brigando. E em certo momento, o Warren tirou um canivete do bolso e deu vários golpes no Alan Bono. O Alan caiu, foi desfalecendo, perdendo a consciência. Chegaram a chamar a ambulância, foi levado para o hospital, mas acabou não resistindo. O Alan foi encontrado pela polícia a 3 quilômetros dali, desnorteado, andando na beira da estrada. E ele acabou sendo preso. Isso aconteceu cerca de 5 meses depois do exorcismo do David. E então, depois de preso, passaram-se 8 meses até que chegou o julgamento do Warren. E aí no julgamento o Warren alegou inocência porque ele disse que ele estava possuído pelo demônio. Essa argumentação foi usada pela defesa, porque o Warren disse que não lembrava de nada do que tinha acontecido. Ele não lembrava de ter matado ela. Só que o juiz não aceitou e condenou o Warren de 10 a 20 anos de prisão. Ele foi condenado por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Só que ele acabou cumprindo apenas 5 anos e saiu por bom comportamento. Da prisão, o Warren se casou com a Debbie. Porém, veio o documentário da Netflix, O Diabo no Tribunal, onde o David Glatzel fez o seu relato, né, sobre o acontecido. Porque ele disse que ele queria que sua família fosse retratada da forma correta. Porque, segundo ele, muita coisa foi criada em volta aí da família dele. E que ele não estava nada feliz com o que estava acontecendo, com o que estava sendo dito sobre eles. Então ele mesmo queria dar sua versão. Na época, os Warren estavam ajudando a família, né, com esse demônio que tinha tomado conta do corpo do David.
Os Warren foram falar então com a imprensa e levaram Judy Glatzel, a mãe do David. Levaram aí nos jornais, para os programas de televisão, defendendo então a inocência do David. E apesar dos esforços aí dos Warren, né, que tentaram tirar do Warren essa culpa pelo crime, dizendo que ele estava realmente possuído pelo demônio, o Warren foi ainda assim condenado. Pois bem, é aí então que o David põe os Warren sob suspeita. Porque algum tempo depois, os Warren escreveram um livro sobre o caso do David. Até aí tudo bem, só que eles prometeram para a família, para os Glatzel, uma boa quantia em dinheiro para contar a história deles. E eles aceitaram. Só que chegou no momento, né, de partilhar esse dinheiro, eles receberam apenas $4.500 e os Warren receberam mais de $80 mil para usar a história do David, que achou injusta essa partilha feita pelos Warren. E mais, não para por aí. Os Warren também ganharam dinheiro com os filmes no cinema, com o Conjuring, né, Invocação do Mal, com a franquia, né, dos filmes. Ou seja, segundo David, eles usaram a família Glatzel para ganhar dinheiro e não repassaram para eles uma quantia que seria justa do ponto de vista do David e também do Alan, o irmão do David. Só que existe outra questão também. Muitas pessoas, além da família Glatzel, acreditavam que os Warren estavam usando a história do David para poder ganhar dinheiro. Porque eles eram uma família muito simples, muito humilde e que estavam passando por um momento difícil, de muita fragilidade. E é aí que os Warren se aproveitaram da família. Isso, segundo aí algumas pessoas achavam. Quem fala sobre isso também é o Carl, que é o irmão do David, um outro irmão do David. E ele disse que os Warren nunca preservaram as crianças. Eles sempre conversaram sobre esse assunto na frente das crianças. Então ele dizia que era para impressionar as crianças, deixar as crianças assustadas e impressionadas. Criança é muito criativa e que eles poderiam criar, né, coisas na mente deles e ficarem mais impressionadas ainda. Isso segundo o Carl. Ele disse que era como se os Warren estivessem gravando um filme dentro da casa deles, que tinha muitas câmeras, tinha microfones, estava todo mundo como se fosse seguindo um roteiro, segundo ele disse. E o David disse também que os Warren prometeram para ele que ele iria ficar rico se ele deixasse eles contarem a história dele. E dinheiro seria a única motivação dos Warren. O tempo todo, todos os anos que eles trabalharam com isso. Será? Só que para o David voltar a contar essa história não fazia nada bem para ele, porque era como se ele estivesse revivendo tudo aquilo e sofrendo tudo aquilo de novo. Porque para ele tudo isso foi real. Foi traumatizante. Então ele não queria reviver isso. E o David disse que se os Warren pudessem lucrar em cima de qualquer pessoa e do que quer que fosse, eles iriam lucrar. Eles iriam fazer o que tivesse ao alcance deles para isso. E o Carl, o irmão do David, ele disse que acreditava que tudo isso tinha sido um teatro montado pelos Warren. E mais, ele disse que a mãe deles tinha toque e que ela notava tudo. E aí depois da morte dela, eles acabaram, né, indo arrumar as coisas da mãe e encontraram bilhetes escritos pela mãe à mão. E dentro desses bilhetes tinham anotações da mãe que ela escreveu: bom, eles tomaram os remédios hoje e tá tudo bem. Então eles descobriram que a mãe estava colocando um medicamento na comida deles, que era o Suminex, e que ela estava colocando esse medicamento na comida deles e do pai deles para controlar a família. E o Carl chegou a dizer que o Suminex pode causar ganho de peso, mudança de humor e alucinações. E ele acredita que o David deve ter consumido uma quantidade maior, além da conta e além do que os outros irmãos e o pai consumiram. E que com os anos pode ter causado mais sequelas nele. E aí ele também disse, né, que além disso, o David tinha transtornos mentais. Gente, não dá pra confiar nem na própria mãe. Só que a irmã do David, ela também chegou a falar. Ela e o marido dela, o Warren, eles falaram no documentário. E eles disseram que quem tá mentindo são os irmãos dela, o David e o Carl, que tentaram descredibilizar o trabalho dos Warren. Eles disseram que os Warren estão sim falando a verdade, que eles tiveram todo um trabalho de pesquisa e também no exorcismo e também nessa investigação toda, e que os irmãos dela estão tentando descredibilizar esse trabalho. E que os dois estão atrás de dinheiro fácil. E isso disse Debbie, irmã de Carl e David, junto com o Warren, que o Warren também concorda. A gente não tem como saber quem realmente está falando a verdade, mas o fato é que Debbie e Warren dizem até hoje, eles afirmam e reafirmam que essa história de possessão demoníaca, primeiro do David, depois do Warren e também a investigação toda dos Warren, é 100% verdadeira. Agora, será que o casal teria recebido dinheiro dos
Warren para poder dizer que a história é verdadeira? Ou é realmente verdade toda essa história? Quem, de fato, está falando a verdade? Vou deixar com vocês. Esse caso, até hoje, é um dos mais controversos aí da história, americana. Principalmente por causa do caso do Arne, que tentou justificar o crime que ele cometeu, dizendo que tinha sido possuído pelo demônio. Até hoje esse caso é considerado como não resolvido. E você acredita em possessão demoníaca? Você acredita que o David Glatzel, de 11 anos, foi possuído pelo demônio? E depois que ele foi exorcizado e o demônio pulou pro corpo do Arne e fez ele cometer o crime? Vocês acreditam em tudo isso? Conta pra mim nos comentários. Você conhecia essa história? Então me conta que eu quero saber. Curte, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Toda semana tem vídeo novo. Quando eu lançar um vídeo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.